Olá você, espectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da parceria Infomoney com o canal Brasil. Estamos ao vivo hoje, dia 5 de julho de 2017. Vamos entrevistar Rubens Barbosa, ele que foi embaixador do Brasil em Londres de janeiro de 94 a 99 e também embaixador em Washington de 99 a 2004. Ocupou diversos cargos no governo e também no Ministério de Relações Exteriores. Um currículo de muita história para falar de um tema que tem ficado muita evidência, o pedido do Brasil de adesão à OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e também vamos falar de política internacional, algo que também tem dado muito barulho recentemente. Para essa missão, já também apresentar aqui, Guilherme Baroli vai ser o repórter responsável pela Brasil. Gui, seja muito bem-vindo e já faça as boas-vindas ao embaixador. Obrigado, Thiago. Obrigado, embaixador. Bom, para ambientar o telespectador, a OCDE é formada por 35 países e, embora reúna as principais economias do mundo, conta também com emergentes como México, Chile e Turquia. Embaixador, o Brasil ele flerta com a organização desde o segundo mandato do FHC, passando por aproximações realizadas pelo governo Lula-Dilma e agora com esse pedido formal feito pela gestão Temer. Estamos em 2017 e ainda não somos membros plenos dessa entidade. Por quê? Olha, o Brasil, desde a década dos 90, vem participando de comitês, de centros, de regulamentações da OCDE. Hoje, o Brasil participa de todos os grupos e participa de um grande número de regulamentações emitidas pela OCDE. E aqui no Brasil há alguma resistência ideológica porque muita gente vê a OCDE como o clube dos ricos, mas não é nada disso. Muitos países em desenvolvimento que estão na OCDE e para o Brasil é importante, eu acho, essa participação na OCDE, porque o Brasil, durante esses últimos 15 anos, ficou fora das correntes principais de pensamento na economia, na política externa, no comércio exterior, na regulamentação. E a OCDE, assim como o Banco Mundial, como a União Europeia, como outras organizações, definiu uma série de regras que são seguidas por todos os países desenvolvidos, os países normais, né? O Brasil, nos últimos anos, se tornou um país não normal dentro do contexto internacional. E o fato do governo brasileiro, e aliás deve ser dito que começou isso com o governo da Dilma, que eles é que fizeram um primeiro programa de trabalho e depois o governo atual está dando continuidade e deu um passo a mais para se juntar ao OCDE. Eu considero isso um gesto muito importante. Nós estamos com problemas sérios no mundo inteiro, na OMC, de regulamentação. O Brasil está fora, como eu disse, da corrente principal no mundo de regulamentação de regras de comércio, de regras da economia. E eu acho que a OCDE pode dar um apoio muito grande para o Brasil se tornar um país normal, cumprindo as regras internacionais que favorecem as empresas e que dão credibilidade ao governo, não é? Nós estamos aí sendo rebaixados pelas agências de risco e tal. Para voltar a gozar do grau de investimento, nós precisamos nos ajustar ao mundo. Essa aqui é a realidade, não é uma questão ideológica, uma questão política, é uma questão de realismo. Quer dizer, o Brasil quer crescer, quer se desenvolver, quer se inserir no mundo, na globalização e tal, precisa está ajustado às regras que os outros seguem. Agora, embaixador, você citou a questão do rating. A gente aqui no Infomoney acompanha muito o impacto dessas decisões no mercado financeiro e o rating é uma forma interessante de conseguir controlar quanto de dinheiro vai entrar num país ou deixar de entrar, porque é uma nota que acaba sendo quase que um gatilho para que novos investimentos sejam feitos. Em cima disso, qual que seria o benefício prático da entrada do Brasil na OCDE? Bom, primeiro, como eu disse, o Brasil participar como membro pleno desses grupos de trabalho todos que existem na OCDE. O Brasil participa como ouvinte, não é? Nesses organismos internacionais
que são definidas as regras, que são seguidas por todos. A OCDE também define. Vocês se lembram quando houve a questão da Bombardier com a Embraer, questão de subsídios e tal, a questão foi resolvida com as regras da OCDE. O Brasil nem era membro, mas recorreu à OCDE para resolver o problema com a Bombardier. Então, acho que a primeira consequência positiva para o Brasil é isso, quer dizer, o Brasil se juntar a essas regras que existem internacionalmente e são aceitas pelos países mais desenvolvidos. É importante. Segundo, a questão da credibilidade, junto justamente a essas agências de rating e também junto às empresas que queiram investir no Brasil, porque há regras sobre investimento, há regras que regulam todo o mercado de capitais, inclusive de corrupção e tal, lá tem. E nós temos que seguir isso. Eu acho que há muitas vantagens. Agora, há os críticos, né, de, o Brasil vai abrir mão de ser membro do grupo dos 77, né, dos países não alinhados. O Brasil nunca foi membro dos países não alinhados, né? O Brasil foi observador. E esse movimento desapareceu na prática. E o grupo de 77 também desapareceu. O Brasil faz parte de grupos como os BRICS, por exemplo, que fazem a coordenação nos organismos internacionais. Então, na minha visão, eu acho que há uma crítica ideológica a essa decisão do governo brasileiro e eu acho que a gente tem que analisar objetivamente o que é que o Brasil ganha. Eu vejo que há mais ganhos do que dificuldades, porque, claro, que nós vamos ter, em algumas áreas, de nos ajustar. Porque muitas das regras que o Brasil dispõe hoje são criações brasileiras, né? São jabuticabas que só crescem aqui no Brasil e que estão começando a dar problema. Nós estamos acompanhando aí o painel na OMC sobre a política industrial brasileira, que ninguém está prestando muita atenção aqui no Brasil, que é uma coisa seríssima. Está sendo questionada a política industrial brasileira na área automotriz e na área de informática. E nós vamos, já perdemos um primeiro julgamento desse painel, vamos fazer apelação, possivelmente a gente vai perder o segundo painel até o fim do ano, nós vamos ter que mudar a política. Então vamos nos ajustar antes que ocorra isso, com o risco de retaliação, com riscos muito negativos para o Brasil. Agora, o processo é um processo longo, né? Normalmente leva 2 a 3 anos esse processo. Quer dizer, eu acho que há uma aceitação, em princípio, de exame do pedido do Brasil, que eu acho que está previsto, pelo menos até o meio do ano. Agora, a entrada vai exigir a votação de todos os países, não é uma coisa que você adere. Não, os países que são membros julgam você. E há países que estão demorando muito tempo, não é? A Argentina já pediu há 2, 3 anos, o Peru também, alguns países asiáticos pediram e tal, que estão sendo examinados. Então, eu acho que a aceitação, em princípio, vai ser rápida, mas a aceitação definitiva vai ter algum tempo ainda pela frente. Indo nessa linha de aceitação de 2 a 3 anos, obviamente isso vai coincidir com o novo governo. Temos visto o governo atual alinhado a reformas, que inclusive deve ter despertado inclusive um ponto positivo para a entrada na OCDE, mas você consegue enxergar algum risco de talvez a OCDE inclusive esperar um novo governo para saber quem é que vai estar dando as cartas no Brasil em 2019, já que uma grande mudança, já se fala de Lula possivelmente sendo candidato, outros nomes, que inclusive talvez essa grande preocupação, né, de não ter um nome convicto de quem vai disputar 2018, essa incerteza toda entra nas contas da OCDE na hora de decidir se o Brasil entra ou não? Olha, eu acho que indiretamente entra. Como eu disse, não é para ser aprovado isso a curto prazo, porque se demorar um ano e meio, já é outro governo, entendeu? Então, claro que vai haver essa expectativa, né? Agora, dependendo do resultado da eleição, esse pedido vai ficar inócuo, né? Porque se vier alguém que queira desfazer tudo que foi feito até aqui, essas reformas todas por água abaixo, voltar a um modelo do governo Lula, se acontecer isso, esse pedido da OMC vai ser descartado, né? E aí os eleitores aqui no Brasil vão decidir o que querem nessa eleição, se querem avançar ou querem retroceder. Vai ser uma eleição muito importante, eu acho que é uma eleição divisor de águas, em que as futuras gerações verão o impacto dessa eleição. Quer dizer, o Brasil vai decidir
se quer avançar ou se quer retroagir. Essa crise política que o país vive, com todos esses escândalos de corrupção, podem pesar contra o Brasil na aceitação dos membros da OCDE para aceitar o Brasil? Não, eu acho que não. Eu sou daqueles que acham que o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de corrupção não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Eu acho que tem poucos países no mundo, não tem nenhum país no mundo que está no meio dessa tríplice crise que a gente está vivendo, política, econômica, de ética e tal, mantendo as instituições, mantendo o regime democrático e punindo aqueles que têm que ser punidos. Quer dizer, era impensável no Brasil, há 5, 10 anos atrás, você ter o maior empresário brasileiro na cadeia, vários ministros na cadeia, presidentes sendo investigados, alguns acusados. Isso era impensável, isso é um avanço para o Brasil. E a percepção de fora é um pouco essa. Aqui no Brasil é que a gente está muito metido no dia a dia e a gente vê mais o aspecto negativo do que os aspectos positivos. Eu acho que o governo brasileiro e todos nós devemos, quando questionados no exterior, devemos mostrar isso. Quer dizer, qual é o país que está fazendo o que a gente está fazendo? Não vejo. Teve lá na Coreia do Sul, tiraram a presidente, empicharam a presidente por causa de corrupção. Na França agora, 4 ministros, né, do governo Macron, que recém começou, também saíram por corrupção. Aqui, mas não estão presos, né? A presidente da Coreia saiu, está sendo julgada, pode ser até que venha a ser presa. Mas aqui no Brasil não, aqui já tem gente de alto gabarito, como se diz, né? Estão presos, né? E a vida está normal aqui, né? Em termos econômicos até estamos melhorando. Agora, o cenário político é isso que a gente está vendo e vai continuar assim até chegar a eleição. Chegada a eleição, nós vamos ter um novo governo, legitimado pelo voto, e aí o eleitor brasileiro vai decidir o que ele quer para o país nos próximos anos. Quer dizer, se, na minha visão, se a atual tendência, a atual orientação não for mantida depois da eleição, nós vamos rapidamente para um caminho da Grécia, pura e simplesmente, na minha visão. E vai afetar todo mundo, né? Vai afetar os trabalhadores, vai afetar as empresas, vai afetar o governo. E nós estamos tendo aqui uma antecipação disso do que está acontecendo no Rio. O Rio já chegou à Grécia, né? Não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar os aposentados, o serviço público está do jeito que está porque não tem dinheiro. A Grécia consegue se safar porque a União Europeia paga uma boa parte dos custos que eles não têm dinheiro para pagar. Aqui não tem ninguém que pague. Se nós não tivermos uma economia estabilizada, uma economia crescendo, e uma previdência social controlada, os custos, né? Nós vamos entrar em 4, 5 anos, rapidamente, num processo de insolvência. Essa que é a realidade. Né? Por isso que essas reformas acabam sendo necessárias não só para o ingresso da OCDE, claro, mas também para o futuro do país. Não, e também a competitividade, né? Porque eu estou muito ligado à área de comércio exterior, quer dizer, eu acho que o maior problema da economia brasileira hoje é a perda da competitividade. A inflação já está controlada, a taxa de juros está caindo, o crescimento está voltando. Qual é o maior problema que a gente tem? É a perda da competitividade. Você não tem competitividade para disputar mercados no exterior, nem aqui dentro, porque por mais que você tenha câmbio, tenha tarifas e tal, a competitividade é tão baixa que os produtos de importação vêm aqui com preços mais baratos do que os nossos aqui, pelo chamado custo Brasil. Né? Então, boa parte dessas reformas que estão na agenda nossa hoje tem que ver não só com o restabelecimento da credibilidade, a reforma do Estado, né? Mas tem que ver também com essa questão de competitividade. Eu acho que esse tema não está muito na agenda, mas é muito importante, porque a agenda ficou dominada por temas macroeconômicos e tal, mas essa questão não estou falando de produtividade, estou falando de competitividade, que hoje influencia o desempenho das empresas aqui no Brasil e, sobretudo, na área industrial e, sobretudo, na área de exportação de produtos industriais. Bom, só para, acho que se a cereja do bolo desse assunto sobre a OCDE, acho que você já mostrou bem
as vantagens de entrar e por que o Brasil, de fato, tem que lutar por isso, mas na sua experiência, há chance do Brasil ser aceito na OCDE, mantendo-se um governo mais alinhado a reformas? Você acredita que o caminho é a aceitação dos países membros ou existe alguma resistência que pode acabar atrapalhando o ingresso do Brasil, mesmo fazendo o dever de casa? Não, eu acho que o Brasil vai entrar para a OCDE. Quer dizer, o Brasil é um dos países prioritários para a OCDE. Você tem Índia, China, tem outros países, o Brasil está lá. E nós já estamos, como eu disse, nós estamos há 20 e tantos anos participando dos trabalhos da OCDE. A gente sabe o que é. Nós temos que montar aqui no Brasil uma estrutura de apoio, né? Porque são temas muito especializados, que tem que ver com muitos ministérios, tem que haver um trabalho aí de montagem de uma infraestrutura para apoiar. Quando o Brasil entrar, está plenamente habilitado. Mas eu acho que da parte da OCDE há todo o interesse. Eu conheço o secretário-geral lá, o Ângelo Gurria, e ele fala publicamente, não é, que o Brasil é uma prioridade para eles lá. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento atípico aqui no Brasil, que deve ser superado, a gente espera, né, depois da eleição. E nesse período vão ser feitos os estudos lá da OCDE em relação ao Brasil. Nós estamos no caminho correto, né, pela política econômica atual. Eu não vejo dificuldade do Brasil ser aceito lá na OCDE. Além disso, embaixador, o senhor vê outros bons sinais que a política externa brasileira está dando? Eu acho que logo no começo, né, quando o atual governo assumiu, o ministro Serra, que foi o ministro que assumiu a pasta, logo corrigiu o principal problema, que era a questão ideológica. Quer dizer, a política externa brasileira, nos governos Dilma e governo Lula, um dos problemas que teve foi essa tendência ideológica. Quer dizer, o principal objetivo da política externa é defender o interesse nacional, não o interesse partidário, o interesse ideológico. E, sobretudo aqui na região, a gente ficou a reboque dos acontecimentos, né, por causa da influência dos bolivarianos aí da Venezuela, de Cuba e tal. E eu acho que isso foi corrigido, né? E se corrigiu também uma distorção ideológica entre o equilíbrio, em termos de política externa brasileira, entre as relações com os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Quer dizer, nós sempre tivemos uma política muito forte em relação aos países em desenvolvimento. Com os governos do PT, isso ficou caracterizado ideologicamente como uma relação sul-sul, que tinha esse componente ideológico muito grande. Por quê? Porque houve uma grande distorção. O equilíbrio da política externa entre relações com os países desenvolvidos e países em desenvolvimento ficou para um segundo plano, porque toda a prioridade foi dada ao sul-sul. Então, nós, aqui na América do Sul, ficamos a reboque da Venezuela, da Argentina, da Kirchner, e perdemos de vista o grande desenvolvimento, a grande cooperação que nós podíamos ter em termos de inovação, em termos de tecnologia, que virão não dos países do Sul, virão dos países desenvolvidos, né? Dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão. E isso foi uma grande distorção que foi também corrigida. E a outra coisa que foi corrigida também foi o desprestígio que teve o Itamaraty durante todo o governo Lula e Dilma, com um assessor presidencial tendo uma influência muito grande, muitas vezes até um protagonismo de decisão e tal, em relação à política externa, e a política externa voltou para ser decidida no Itamaraty, não é? Como o Ministério Central na formulação dessa política, e se restabeleceu recursos, né? Foram restabelecidos os recursos para manter. Vocês se lembram que chegou um momento na época da Dilma que foram cortados os recursos e o desprestígio era muito grande e a gente pagou de pagar conta no exterior, pagar salário, isso tudo foi restabelecido com o ministro Serra e agora com o ministro Aloysio. Bom, última pergunta da minha parte, embaixador. Gostaria que você fizesse uma avaliação da política atual externa dos Estados Unidos nesse quase um ano de gestão
do presidente Donald Trump? Olha, eu acho que a política externa americana está dando muitos sinais equivocados, né? Quer dizer, os Estados Unidos, gradualmente, nesses últimos 15, 20 anos, veio perdendo a força para tomar decisões unilaterais, né? Logo depois da Primeira Guerra do Golfo, em 1991, o governo Bush dizia que havia uma nova ordem econômica e a nova ordem global, e os Estados Unidos eram o principal agente, né, porque tinha acabado a União Soviética, ficou a única superpotência, e eles tomavam decisões sem prestar atenção a nada. Agora não, nesses últimos 15, 20 anos a situação mudou, novos polos de poder apareceram, os Estados Unidos continuam como a principal potência global, né, financeira, econômica, política, defesa, estratégica, mas não tem mais força e espaço para tomar decisões unilaterais. Nos últimos 7, 8 meses, depois da eleição do Trump, além desse aspecto de encolhimento dos Estados Unidos no cenário global, apareceu um elemento de incerteza global em relação aos principais parceiros desenvolvidos, por causa das políticas que foram anunciadas, às vezes meio inopinadamente, pelo presidente Trump, né? Sem ouvir o governo americano. Quer dizer, no primeiro mês, o governo americano foi governado praticamente da Casa Branca, sem a máquina do governo. Só recentemente que começaram a ser preenchidos os outros cargos na administração americana. Então, os ministérios se encolheram muito e no caso do Departamento de Estado, quer dizer, o Ministério do Exterior americano, há um problema sério, porque os principais cargos agora que estão sendo preenchidos, o Tillerman, que era o presidente da Exxon, que é muito respeitado e tudo, esteve aqui no Brasil, ele está com uma posição difícil, porque está sendo contestado por outros órgãos, sobretudo da Casa Branca, né? E os sinais que o Departamento de Estado dá não são muito claros. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que há um complicador aí para a OTAN, para a China, para os países em desenvolvimento, porque verbas estão sendo cortadas, programas estão sendo cortados, os Estados Unidos não têm posição firme sobre as coisas, o Trump reage de maneira imprevista, a incerteza e a imprevisibilidade é muito grande. Então, eu acho que o mundo está mais complicado, não por falta de uma atitude firme dos americanos, mas por falta de uma previsibilidade do que eles querem para o mundo e do que eles querem para ele. O Trump diz que American first, né? Primeiro lugar é a América. Agora, na área comercial, por exemplo, eles estão invocando segurança nacional para colocar barreira no aço, que vai afetar o Brasil e vai afetar outros produtos. Mas a segurança nacional não é reconhecida como uma maneira de você colocar barreiras protecionistas. Em relação à China, também não há certeza, porque a China está questionando os Estados Unidos na OMC, porque os Estados Unidos não reconhecem a China como uma economia de mercado. E agora os Estados Unidos estão questionando a China porque não está fazendo pressão sobre a Coreia do Norte. Então é uma situação muito delicada, viu? Tanto na área econômica, na área do meio ambiente, ele deve sair do acordo, se não sair, as medidas que ele está tomando são contra o Acordo de Paris. Enfim, em todas as áreas há uma imprevisibilidade da política externa americana. Tem mais alguma pergunta aí, Gui? Perfeito. Bom, então só para finalizar, para quem pegou a entrevista no meio, a gente vai deixar a gravação disponível tanto no Facebook quanto na Infomoney TV. Gostaria de agradecer a presença do embaixador. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. E, bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista Infomoney Brasil. Gui, obrigado aí pela ajuda. Obrigado, embaixador. Obrigado, Thiago. E seja sempre bem-vindo, voltando aí para fazer entrevista com o Infomoney. Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando o Infomoney e até uma próxima entrevista. Tchau.